E, gente, como que vocês estão? Hoje é meu primeiro vídeo longo e eu não tenho bordão ainda, tá? Então, se você quiser deixar uma sugestão de bordão aqui, me deixa aí que eu vou estar lendo todos os comentários. E hoje eu vim contar aqui pra vocês o caso das Gêmeas Silenciosas, que, sério, é um dos casos mais bizarros que eu já li na vida. Então, vale muito a pena vocês assistirem, tá? E como esse vídeo aqui deu trabalho pra fazer, já deixa o like aí e se inscreve no canal pra gente bater logo 500 mil de inscritos, que falta pouco, hein? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, então bora lá pro vídeo. Eu queria falar pra vocês, ignorem as minhas espinhas, tá? Minhas imperfeições, porque esse celular deixa a impureza das pessoas muito nítidas. Essa história se passou com June e Jennifer Gibbons, que nasceram no dia 11 de abril de 1963, em Barbados, no Caribe. O pai dela trabalhava na Força Aérea Britânica, tanto que eles foram transferidos para morar no Reino Unido. Que foi aí que as coisas começaram a meio que sair do controle, que começaram a mudar. Eles foram transferidos para Gale e eles ficaram na casa do condado. E na vizinhança onde eles ficaram, nunca tinha tido nenhum vizinho negro. E as pessoas começaram a estranhar muito isso. Com tudo isso, as garotinhas que não sabiam de nada, elas começaram a sofrer muito bullying. Elas começaram a se fechar para o mundo, praticamente. Elas brincavam somente entre elas e elas desenvolveram uma linguagem própria delas. Uma linguagem, assim, que ninguém conseguia se comunicar com elas e nem conseguiam identificar o que elas falavam. As únicas que se entendiam somente eram as duas irmãs. Com isso, fez com que as garotas ficassem cada vez mais inseparáveis, tanto que elas foram para o mesmo colégio e, como elas sofriam muito bullying, elas só conversavam entre elas lá também. Ah, e detalhe, elas eram as únicas crianças negras do colégio inteiro. E como tentativa de amenizar essa situação de bullying que as garotas sofriam, os coordenadores da escola sempre mandavam elas embora um pouco mais cedo do que todo mundo, para que evitassem a levarem xingamentos e outras coisas. Na Inglaterra, os pais de June e Jennifer tiveram mais uma filha chamada Rosie. Porém, a Rosie teria nascido normal, segundo eles. Porém, com o passar do tempo, as gêmeas já nem se comunicavam mais com os pais e raramente falava com a irmã Rosie. Essas atitudes da garota chamaram não somente a atenção dos pais, como da escola também. Muitas pessoas da escola, inclusive os pais, sugeriram para as garotas fazerem terapias. Porém, os resultados que elas tiveram não foram tão bons, e sim foram piorando. A única tentativa de separar as garotas foi quando elas fizeram 14 anos, que finalmente os pais decidiram mandar as gêmeas para diferentes internatos. Porém, o resultado de tentar separar elas foi pior ainda, porque as garotas ficavam como se elas fossem catatônicas, porque quando uma caía na escola, a outra automaticamente se jogava no chão. Quando uma conversava, a outra repetia a mesma coisa. E quando separaram elas, elas simplesmente ficaram como múmias, como mortas-vivas. Porque elas não conversavam, elas não comiam, elas não faziam absolutamente nada separadas. E eu acho que eu tô olhando pra cá em vez de olhar pra cá, mas tudo bem. Como isso não tinha dado certo, os pais resolveram trazer as garotas pra ficarem juntas novamente antes que algo bizarro ou algo pior aconteceria com elas. Quando elas se encontraram, a relação delas ficaram muito mais fortes ainda. E além disso, foi ficando cada vez mais bizarra e perturbadora. Os familiares das garotas diziam que elas viviam absolutamente num mundo só delas. Que era algo que elas tinham criado somente entre elas e que elas jamais sairiam daquele mundinho. E com isso, elas acabaram se isolando da realidade do mundo. Até que certo Natal algo aconteceu. No Natal de 1979, as irmãs ganharam um diário de presente de Natal. A partir disso, elas começaram a escrever histórias e o que sentiam nesses diários. No começo, os pais tinham acesso a esses diários e eles liam apenas histórias de romances calorosos da Califórnia. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, depois de um certo tempo, as garotas começaram a relatar as histórias criminosas que ela mesma teriam cometido. Como, por exemplo, no diário da Jennifer estava escrito uma história de um médico que precisava salvar a vida do filho que possuía um histórico de doenças cardíacas. E para realizar tal procedimento, o doutor matava seu cão e transplantava o coração do animal no filho. Além disso, a alma do cachorro que agora habitava no menino procuraria se vingar do médico que cometeu o assassinato. À medida que as histórias eram produzidas, as gêmeas tentavam fazer a arte da sua escrita suas carreiras. Mas isso não foi fácil. As diversas tentativas de venderem suas histórias não deram em nada, e a tendência criminosa de escrita seus textos passou para a vida real. Ou seja, os parentes que disseram que elas jamais sairiam daquele mundinho, que elas se isolaram do mundo, estavam errados. A June e a Jennifer começaram a cometer alguns delitos, como elas tacaram fogo numa casa, tinham agressões, entre outros muitos bizarros. Por conta disso, elas foram internadas num hospital psiquiátrico com segurança máxima, só pra vocês terem noção do nível que elas chegaram. O nome do hospital era Broadmoor e elas ficaram presas lá durante uma década, e durante essa década inteira que elas passaram lá, elas ficaram completamente mudas. Elas não conversavam, elas não agiam mais juntas e
praticamente elas tinham ficado como catatônicas. Após 12 anos presas, as delinquentes juvenis receberam um mandato de prisão de 2 anos. E elas relatam o seguinte: tivemos 12 anos de inferno porque não falávamos. Perdemos a esperança realmente e escrevi uma carta para a Rainha Elizabeth II, pedindo para que elas nos tirassem de lá, mas ficamos presas, afirmou as irmãs Gibbons em uma entrevista anos depois. Gibbons era ela, esqueci de falar no começo. Ao longo do tempo que ficaram no hospital, a saúde de Jennifer se deteriorou. A garota desenvolveu um distúrbio neurológico que resultou em seus movimentos repetitivos e involuntários. Praticamente ela desenvolveu uns movimentos que não era porque ela queria, ela fazia automaticamente. O corpo dela, tipo, zoom, sabe? Zoom foi ótimo. Se você acha que a parte mais bizarra já passou, ela vem agora. Nossa, que susto. Eu jurava que tinha que ser uma pessoa de branco aqui dentro. Meu Deus do céu, tá repreendido o nome do céu. De acordo com um jornalística britânico de um jornal chamado The Sun, segundo uma moça desse jornal chamado Marjorie Wallace, as irmãs possuíam um pacto macabro entre elas. Segundo a Marjorie, que veio cobrir esse caso uns anos depois, as irmãs Gibbons, que eram essas gêmeas silenciosas, elas entraram num consenso que elas só se falariam uma com a outra assim que elas morressem. Pelo menos uma delas morressem, elas voltariam a falar. E assim, a que ficasse viva ficaria livre, ela não precisaria mais seguir a outra e imitar o que a outra fazia. Quando as duas gêmeas chegaram na idade de 30 anos, elas decidiram que uma delas tinha que morrer. E um tempo depois, em março de 1993, Jennifer teve um mal súbito e faleceu. Muitas pessoas acreditam que foi a própria irmã que matou ela para ficar livre, pois não aguentava mais isso. Mas não há provas concretas de que isso realmente aconteceu. E obrigado, moço. Buzina mesmo. Segundo a autópsia que fizeram na Jennifer, falaram que ela tinha uma inflamação no coração, porém não é nada concreto. Por isso que muitas pessoas acreditam que isso é um crime sem solução até hoje, pois pode ter sido a irmã que acabou matando a própria gêmea. Após a morte de Jennifer, a June realmente se sentia livre e ela pôde viver uma vida tranquila, e aos 57 anos de idade ela relatou isso. Tanto que ela vive num normal tão fora do normal praticamente, que ela não precisa de auxílio psiquiátrico e nem de remédios. E a história delas é alvo de curiosidade de estudos para tentar desvendar o que aconteceu naquela época e como elas conseguiram desenvolver uma linguagem própria entre elas que somente elas conheciam. Desse jeito aqui que eu contei o caso das irmãs Gibbons, que é as gêmeas silenciosas, foi a forma mais resumida para não ficar tão cansativo para vocês, mas se vocês quiserem algo que seja maior, comenta aí pra mim trazer no próximo vídeo. Eu vou tentar trazer esses tipos de vídeos na segunda e na sexta, tá? Então me falem se vocês querem 2 vezes por semana ou uma, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o caso das irmãs silenciosas. Se vocês quiserem mais casos bizarros, já comenta aí. E aquele que você quer também, que eu vou estar lendo todos os comentários, tá? Então ó, já se inscreve aí pra vocês não perderem os próximos casos e ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Tchau!